TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patinópolis, a nossa querida cidade Imperial Petrópolis. Muito obrigada. Terça-feira é dia especial aqui no Original. Nós vamos falar da perseguição na Coreia do Norte, a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte. Tem também o quadro Perguntar Não Ofende. O tema de hoje é como lutar com o pecado da ira. E ainda o cantor Leandro Portela lançando dia 21, ou seja, próxima segunda-feira, tem o banner aí de lançamento do cantor Leandro Portela, próxima segunda-feira, lançando o louvor Soberano é Deus, com um vídeo de pré-lançamento aqui no programa original. Vamos falar também de solidariedade com a campanha de doação de sangue e também de doação de alimentos. E hoje, claro, terça-feira é dia de Mulheres de Fé. Eu vou receber a irmã Luciane Oliveira, mais conhecida como Ludo Felipe. Nós vamos bater um papo muito interessante sobre fé. Fique ligadinho, eu volto já já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Bem, toda terça-feira nós abordamos aqui um tema de perseguição aos cristãos no mundo. E hoje nós vamos falar da perseguição na Coreia do Norte. O testemunho é de Yeya Woo, que é uma cristã perseguida. O trabalho, vocês já conhecem, é da missão Portas Abertas. Os norte-coreanos diziam: os cristãos são as piores criaturas. Proferir a palavra Jesus era uma sentença de morte. Cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco.
Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública e ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável, mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a afirmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. E semana que vem tem mais. Vamos sempre trazer aqui para o seu conhecimento a perseguição aos cristãos em todo o mundo. E hoje também tem o quadro Perguntar Não Ofende. E a pergunta de hoje, que foi feita ao pastor Vinícius Jordão, é a seguinte: como lutar contra o pecado da ira? Vamos conferir. Lutar contra o pecado da ira. Esse é um grande desafio. Parece que nós estamos vivendo um momento em que as nossas emoções elas se afloram de maneira mais rápida, né? A gente tem tido dificuldade mesmo de segurar isso. E a primeira coisa que você devemos fazer é admitir a realidade da ira nos nossos corações. É admitir que essa ira extravasada é o pecado manifesto através dos nossos corações. Então, se é um pecado, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão dos nossos pecados. E aí, como a palavra de Deus diz, convergir a nossa vida em uma nova direção. O que significa isso? Fugir de situações que geram essa ira no seu coração. Fugir de pessoas que geram essa ira no seu coração. E, sobretudo, colocar humildade no seu coração. Meu irmão, reconheça. Reconheça. Reconheça que você não tem o controle de todas as coisas. Reconheça que tudo não acontece conforme a sua vontade. Reconheça que você não é Deus. Humilhe-se. A ira muitas vezes é um sentimento de soberba sendo expressado pelos nossos corações. Então humilhe-se. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça que você precisa do Senhor.
sabe, tem um momento de solitude com Deus, um momento de oração, um momento de meditação, um momento de contemplação da glória do Senhor. Nós, cristãos, precisamos ser reconhecidos por causa da nossa humildade, por causa da nossa mansidão, porque é assim que Cristo fez, e é assim que nós devemos fazer, nós devemos seguir os passos dele. Lute com isso, com todo o seu coração, mas sabendo que você precisa da ação extraordinária do Espírito Santo. Por isso, se submeta a um processo de arrependimento, de reconhecimento de que a sua ira não é algo vindo do Senhor, mas algo vindo do seu pecado e muitas vezes revelando a sua soberba. E você pode também deixar sua pergunta, quem sabe no próximo. Sua pergunta não vai ser respondida aqui, no Perguntar Não Ofende. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos falar de solidariedade. Nós sempre pedimos aqui a você que nos acompanha, sempre doação de sangue, tanto para o Hemocentro, Hemorri, também para o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa, e hoje tem agradecimento. Pessoal, Marcela, enfermeira do Banco de Sangue Santa Teresa, novamente passando por aqui, mas dessa vez eu estou passando para agradecer, para contar para vocês o sucesso que foi a nossa campanha de doação de sangue com a torcida do Flamengo. Encerramos hoje, no dia 14 de agosto, essa campanha realizando o sorteio daquela camisa e do copo que saiu para uma torcedora, uma flamenguista, uma doadora muito querida. Então eu tô passando para agradecer a vocês. Mais de 350 pessoas, foram ao todo 357 doadores do Flamengo que tiveram aqui no Banco de Sangue, nos ajudando a salvar vidas. De coração, em nome de todas as pessoas que precisam de sangue para continuarem vivas, eu agradeço a vocês. E deixo aqui um convite para que daqui a 90 dias vocês voltem ao Banco de Sangue. Não tendo campanha, que vocês permaneçam nessa corrente do bem, doando sangue e nos ajudando a salvar vidas. É isso, Marcela, doar sangue é salvar vidas. Você sabia que cada doação pode salvar até 4 vidas? Então continue fazendo a sua parte. A gente agradece muito, muitas vidas agradecem. Falando ainda de solidariedade, vamos falar da campanha permanente de doação de alimentos, também de fraldas geriátricas e fraldas para bebês. A campanha da missionária Tânia Leal, da Assembleia de Deus,
A missionária Tânia tem um trabalho maravilhoso lá na Assembleia de Deus da Washington Luiz. Você pode entregar pessoalmente lá na portaria da igreja, ou pode deixar aqui, se quiser, na portaria do edifício de vitrine ou na TV Correio da Manhã, que a gente repassa para a missionária. Doe o que você puder. Você fala, Beth, não tem dinheiro, está difícil. Não importa, desde um pacotinho de biscoito, um pacotinho de miojo ou até uma cesta básica, o que você puder doar, desde que seja de coração. Tem que doar de coração. Para doar reclamando é melhor nem doar, porque aí vai fazer mal para você e para quem vai receber. Então faça de coração, porque tem muita gente precisando, muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, onde a missionária Tânia não só leva o alimento, mas também como leva a palavra, né? O alimento do corpo e da alma. Parabéns à missionária Tânia, esse trabalho maravilhoso. E segunda-feira, dia 21, tem lançamento do louvor, o louvor do Leandro Portela. Vou pedir para colocar aí o lançamento. Isso, ó, Deus Soberano. Lançamento segunda-feira, dia 21, o lançamento vai ser lá no Rio, mas tem um pré-lançamento aqui, vou deixar vocês com o louvor do Leandro Portela, Deus Soberano, e logo depois do intervalo eu volto com Luciane Oliveira, a Ludo Felipe, e vamos falar sobre fé, já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha
também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. E agora, você que já acompanha o Original, sabe que nós vamos falar de fé. É o Mulheres de Fé, pode rodar a vinhetinha. Agora vamos bater um papo sobre fé e receba a Luciane Oliveira, que muita gente falou assim, quem é a Luciane Oliveira? Eu falei, gente, é a Lu do Felipe. Ficou, pegou, não tem jeito. É assim da vida, Beth. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Quando eu falei para as irmãs, terça-feira é a Luciane Oliveira. E claro, quando a gente encaminhou o banner, todo mundo viu só a foto. Sim. Não, é a Lu do Felipe. É falei, assim, então tá. É assim, já há 30 anos. Independente mesmo antes da conversão, são 30 anos juntos, né, e com igreja na cidade há mais de 25, 26 anos, sempre juntos, então todo mundo conhece a gente aqui assim, a Lu do Felipe e o Felipe da Lu. E já ficou assim, e a gente gosta disso e também edifica, né, as pessoas a partir disso, a verdade é essa. E eu acho que também, não vou dizer moda, mas lançou um estilo, porque eu já vi outras pessoas. Não, na verdade, assim, depois veio o Casados para Sempre. E o Casados para Sempre, a gente normalmente se apresenta assim, eu sou o fulano da fulana, o fulano da Beltrana, dá aquele beijinho. E aí, só que isso veio depois, né? Antes, a gente já tinha o Lu do Felipe e o Felipe da Lu da vida mesmo. E aí, depois que no meio das igrejas o Casados para Sempre introduziu essa apresentação, aí pronto, aí já ficou famoso de vez. Muito bom. Eu não sei se você já conhece o quadro, a gente bate um papo sobre fé, então vou te deixar à vontade para você. O que o Senhor colocou no seu coração? Uma palavra, um versículo, um testemunho, como você quiser iniciar, fica à vontade. Não, eu fiquei pensando sobre isso, né? Assisti uma que você me mandou da irmã, esqueci agora o nome dela. Agora a gente tem um canal no YouTube agora só com todas as todos pessoas os programas, eu Testemunho de Fé, tá? Isso. Se vocês quiserem, vai lá no YouTube, Testemunho de Fé, tem todos lá. Se você perdeu algum, não tem programa lá, tem só o Mulheres de Fé. Dá uma olhadinha. Não, até bom para divulgar para o pessoal, né? Lembrar disso, porque realmente foi edificante demais ver o testemunho. Esqueci agora, não sei se foi a Marinalva. Marinalva foi no dia 25 de julho. Então deve ter sido, acho que foi a Marinalva. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, porque os últimos... Assim, claro, a gente tem testemunhos da vida com o Senhor, já caminhando de fé em fé, de glória em glória mesmo. Mas de 2019 para cá, a nossa vida entrou num novo nível de fé, né, lá em casa.
desde que o Felipe recebeu o diagnóstico na época do tumor e tal, e fez um ano inteiro de tratamento a respeito, né, do câncer no reto, e a sentença era de morte, sabe, Beth? O médico mandou fazer viagem de despedida. Nossa, com a esposa, chegou a esse com ponto? os filhos, sim. Meu Deus. Ele tinha, não era metástase, mas era localmente avançado, e a única chance de permanecer, né, vivo seria, com vivo, curado, seria pela cirurgia, mas a cirurgia era tão arriscada quanto permanecer ali no tratamento, e no tratamento seria um pós-vida de alguns 1, 2 anos no máximo. Então, a gente teve que tomar essa decisão com o Senhor, de avançar, né, em fé para permanecer, que é sobre isso que eu queria falar então hoje, que eu fiquei pensando, falei, gente, são tantos testemunhos, aí veio 2022, dia 15 de fevereiro, outro momento, então assim, desde 2019 até agora, de verdade, assim, não menosprezando tudo que a gente viveu até aqui, né, o filho que já se afogou, já ressuscitou, o Senhor já fez grandes coisas, o milagre da provisão de ter uma filha na missão internacional com 17 anos de idade, fazendo assim, o que ela foi chamada para fazer desde muito novinha, o que já fazíamos na congregação, o que já fazíamos depois no sargento. Tem muita história, mas eu confesso que nos últimos 4 anos aí que a gente tem vivido com o Senhor, nós temos experimentado na nossa casa um lugar de graça, sabe? De favor imerecido, diferente. Eu sou tradicionalmente cristã, né? Berço luterano, nasci na igreja, fiquei ali dos 16 aos 18, um tanto desviada, batendo um bocado de cabeça, mas eu retornei, sou filha na fé do Felipe, ele na época que se converteu ali na Wesleyana, com os pastores, hoje bispo Jamir e todos os amigos, pastor Vitor Saudoso, foram nossos pastores da vida, né, ali. E eu sempre tive essa relação com Deus, do Deus Senhor, sabe? Do Deus cuidado, o Deus Pai. Teve um momento, a gente vai na relação com Jesus vivendo isso, né? Em cada tempo uma porção nova. São tantas bênçãos que quando a gente tem que escolher uma, a gente tem que falar, tem, Senhor, sou grata a todos, mas eu vou contar essa. Isso. E quando você falou que o médico disse, pode se despedir, que não tem jeito, e aí que começa tudo. Porque eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente, eu gosto quando alguém fala assim, não tem jeito. Porque a gente sabe que o nosso Deus vai fazer, a não ser que ele queira. Mas quando o homem fala não tem jeito, não tem ponto final para Deus. Que o ponto final é de Deus. Então, assim, eu já ouvi, não muitas vezes, mas umas 2 ou 3 vezes esse negócio não tem jeito. Não tem jeito, né? E estou aqui. Então, eu gosto muito. Então, vamos começar com esse ponto final, então, que eu acho aí que é bom. Então tá. Foi 2019, julho, eu tinha acabado de voltar da missão na África. E eu lembro que a gente conversava sobre isso um pouquinho antes de eu ir, porque a Bela já tinha estado na missão, o casal de pastores que pastoreiam com a gente lá no Ministério ABA também tinham estado na missão. E aí chegou a hora, de um sonho de criança de poder alcançar a África com a missão. Fiquei 26 dias na África trabalhando. Quando eu retornei, e já de lá, quando a gente tinha sinal, eu recebia mensagem do pessoal assim, o pastor está murchinho, tá com saudade, tem alguma coisa acontecendo e tal. E brincando com aquilo, a gente não podia imaginar do que estava acontecendo. Quando eu cheguei, ele estava já com uma diarreia muito grande, repetida, e aí fomos ao médico, e aí o que a gente não quer ouvir, né? Em julho se confirmou todo o diagnóstico do câncer. Já em seguida começamos a quimio, radioterapia, para ver se reduzia ou não. E o tempo todo que a gente orava, o Senhor dizia para a gente que era uma fé para permanecer. Não era somente uma fé para conquistar. E não é somente menosprezando não, tá, Beth? Mas é no sentido de uma fé que amplia um pouco mais, olhando até mesmo para a palavra. E a gente foi sendo edificado nisso. Porque às vezes a gente olha como a cura, como a restauração e tal, aquela coisa da conquista, né? Uma coisa que você vai conquistando. Mas e se nada daquilo ocorrer da forma com que você está esperando? Como vai ficar a sua fé, né? E aí, na época, eu me lembro que a palavra era essa. Eu cheguei da África, fizemos os exames, eu ainda tinha um trabalho no Maranhão, no interior do Maranhão, que era com comunidades quilombolas e tal.
fui viajar e quando eu retornei eu estava muito abatida, essa é a verdade. Porque eu orava e o Senhor dizia, eu não vou levar ele, ele não vai morrer. Mas era aquela coisa de que ele, assim, prepara... O nosso pastor subiu para conversar com ele e disse assim, Felipe, eu quero profetizar sobre você uma força sobrenatural, porque nós estávamos orando e o Senhor disse que vai ter dias em que você vai olhar para você como se estivesse olhando alguém de cima e nem acreditando na dor que você vai suportar. E isso assustava a gente, porque, meu Deus, como alguém ia suportar tamanha dificuldade? E foi exatamente isso que aconteceu em setembro. Ele teve que parar a químio, porque ele fez a tão temida neutropenia, que, né, baixa todos os glóbulos brancos e você não consegue achar infecção. Ele ficou internado por 12 dias, sem visita, completamente isolado. Ali foi quando ele achou que ia partir, né? E eu sempre dizia, Senhor, o que eu não estou vendo? Porque não é possível, o Senhor disse que não ia levar ele, então o que a gente precisa avançar em oração, em fé? Vamos lá. E aí a Isabela, a minha filha mais velha, me chamou e teve uma conversa comigo, que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para a gente, depois até olhar para o texto de Hebreus 11 com esse olhar, sabe? Ela falou assim, mamãe, enquanto eu estava na missão, teve um dia que eu estava muito abatida, muito cansada já. Ela já estava no prático na Índia, nessa época, no orfanato, com crianças que perdem as mães para AIDS, para o HIV. Lá tem um número muito grande disso, né? Sim. E ela falou que estava muito cansada, e aí o líder da missão chamou ela e falou, Bela, agora está na hora de exercitar a fé bíblica, a fé que permanece. E aí ela falou, mas como assim? Que a vida inteira a fé é fé bíblica, não tem essa coisa de uma fé que... Né? Ele falou, não, então, o que o Senhor já disse? O que ele disse que faria? O que ele disse que não só ter o respeito, mas a respeito da Igreja de Cristo? Sabe aquela fé que olha para o final da história, lendo os dias de hoje? Porque os dias de hoje a gente está vendo um caos, tem um monte de coisa acontecendo, até mesmo com relação aos últimos dias, seja ele político, seja ele econômico, na igreja, a perseguição, estava olhando aqui antes, né, toda a questão da perseguição. Que lindo o testemunho dela, né? Ela presa, ela falou assim, como é que eu vou sair daqui? Né? E aí? E ela saiu. Como é que você vai ministrar uma fé de conquista, de avanço, se não for uma fé que permanece no meio da dor, sabe, Beth? Uma fé que permanece no meio do caos. E aí a Bela falou isso comigo, ela falou, mamãe, o que o Senhor já disse à senhora a respeito do meu pai, a respeito da nossa casa, a respeito da igreja, a respeito do que ele vai fazer com a nossa casa e com a nossa família? E eu me lembro de chorar muito porque eu falei, filha, eu vou ter que olhar para a palavra de novo, para entender o que você está querendo me dizer, o meu espírito ainda não está alcançando. E aí eu fui para Hebreus 11 e até nem te perguntei se podia ficar com o telefone aqui. Pode, né, para poder ler ali. Pode. E aí eu tenho tem 3 textos que eu quero fazer uma analogia junto. Sim. Olhando para os últimos dias, porque não só os nossos testemunhos, eles, né, dando testemunho do Cristo, olhando para a segunda vinda, vão edificar a pessoa não só naquela dor que ela está sentindo agora, talvez em casa, mas vai dar endereço para essa dor na vinda de Jesus, você entende? Entendo. E Apocalipse 3 fala disso, tem lá as 7 igrejas e cartas a todas elas, mas a uma em especial, que era a Filadélfia, ela era enfraquecida, ela era aquela que ninguém dava nada por ela, sabe? E aí ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente, era a que estava enfraquecida, é a que andava em dificuldade, é a que perto das outras era a menos provável, né? Tem hoje em dia uma palavra na moda no Evangelho do Reino, que é os improváveis, né? Mas é de verdade alguém que estava abatido, e o Senhor, né, olha para ele e diz, olha, você sabe, eis que como você está, eu vou abrir uma porta para você que ninguém vai conseguir fechar, e as demais que estiverem fechadas, eu sou o Deus que abre aquela específica. Muitas vezes a gente, quando tem muitas portas, a gente se confunde. É mais fácil pedir a Deus para, sabe, abrir uma específica ali e trabalhar a nossa fé nisso. Olhando para Mateus 24, junto com esse texto de Apocalipse, também nós vamos ver a mesma realidade. Quando Jesus, falando a respeito da sua vinda,
o princípio das dores e tudo que está acontecendo, e a gente consegue olhar tantas coisas hoje, ele tem uma hora lá no verso 13 que ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, finalmente, a gente falando de fé, não pode deixar de falar Hebreus 11. Sim. E que lá, a partir do verso 35, 36, vai falar muito a respeito desses que guardaram, na dificuldade, na morte até. E no verso 13 diz, todos estes, ele já falou aqui de Abel, já falou de Abraão, já falou de Sara, de Isaac, de Jacó. Depois você olha lá, de 1 até o 12, ele vem falando de vários personagens que foram edificados, que pela fé viveram, pela fé alcançaram, né? Pela fé. Mas aí no 13, olha que curioso, ele diz, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Verso 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado a seu Deus por quanto lhes preparou uma cidade. Lu, o que isso tem a ver com o testemunho do Felipe, com a questão do câncer? Teve um momento que as coisas se complicaram tanto, Beth, que aí em setembro ele ficou bem, conseguiu sair do hospital, ficou alguns dias esperando para recuperar a imunidade. Em novembro ele voltou, no final de outubro, novembro, fez o restante da químio, antes da cirurgia. E aí teve um momento em que a cirurgia precisava ser realizada e não tinha hospital. Aí o Ney não está aqui, mas é hospital público, aquela coisa toda que ele fala no programa, aquele caos todo. E havia um momento de muita corrupção na administração do hospital, na cidade. E sempre tem um vereador, um amigo, um conhecido que te oferece uma facilidade de passar na frente na fila. E aí você vai sendo provado em tudo isso, numa fé que permanece. E a gente, como cristão, a gente não pode aceitar. Tu tá entendendo? Como eu vou passar à frente? Aí, naquele momento que você mais precisa é que o inimigo coloca facilidade. Vamos ver. Na mão. Vamos ver. Assim. Na mão. Sei bem como é isso. E eu me lembro de falar com o Felipe, falar, amor, se você morrer, vai morrer com o Senhor, perseverando em fé. Se viver, vai viver com o Senhor, perseverando em fé. Nós vamos aguardar o que o Senhor tem para você. Cristo morrer é lucro, porque senão a gente perde a salvação por causa do desespero. E no momento que a morte estava certa, Beth, com muitas aspas, os médicos já tinham sentenciado, já estava tudo resolvido ali. E aí a gente, então, sabe, se posicionou de não aceitar aquilo e ir para o Senhor e aguardar. Dia 16 de janeiro, então, depois de uma outra longa história, ele foi chamado na ordem normal das coisas para a cirurgia. E uma cirurgia que era para ficar 10 dias internado. O médico dizia assim, se você sair vivo, você está curado. Aleluia. Então, a hemorragia era até o último minuto ali, aquela coisa muito intensa. Mas se você sair dali vivo, você está curado. E ele saiu, então, amém, está curado, em 10 dias está em casa. A vida do crente é uma bênção, né? Ainda mais quando é o Senhor que está trabalhando para edificar a fé de tanta gente. Porque como o Felipe é muito conhecido na cidade, tinha muita gente orando, muita gente acompanhando tudo aquilo. E aí, deu 15 dias, deu 18 dias. Com 13 dias, a psicóloga me chamou no hospital e falou, olha, eu preciso que você fique com ele aqui. Ele psicologicamente está muito abalado. E ele precisa de alguém perto, junto. Eu falei, mas eu não tenho como, é hospital público, né, não deixa ficar. E aí ela falou assim, olha, eu vou te dizer que a recuperação dele depende disso. E era uma quarta-feira e a gente tinha turno de oração na igreja. E eu saí da visita muito triste, fui para casa e subi para uma torre que a gente tinha na antiga igreja, antes da chuva, né, que levou tudo também. E aí fiquei ali e comecei a ouvir uma coisa assim, menores de 18, maiores de 65 e deficientes físicos. Eu não ouvia a voz física, mas sabe quando você tem uma lembrança, que é alguma coisa que fica na tua cabeça? E eu comecei a ouvir isso, menores de 18, maiores de 65, deficientes físicos. Eu falei, que doideira.
eu estou orando pedindo a Deus a estratégia para conseguir ajudar o meu marido, para a gente permanecer fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Que é isso? E aí na hora eu pensei, ué, mas isso é uma lei. Isso é um pedaço de lei, que coisa estranha. Sim, que dá direito à companhia no hospital. E aí peguei o telefone, direitos do deficiente, direitos do ostomizado, porque o Felipe ficou ostomizado definitivo, né? A cura veio com cicatrizes. A fé que permanece é uma fé cujas nossas cicatrizes ensinam, sabe? E ele tinha saído dessa maneira, com a bolsinha de colostomia, e, né, para aprender a viver diferente dali para frente. E aí estava lá, o direito do ostomizado como deficiente físico, o direito ao acompanhante. Eu não preciso te dizer que eu fui de mudança no outro dia, né, pro hospital. Mas quem lembrou, quem me instruiu, se não o Espírito Santo? Em coisas muito simples, muito pequenas. Porque o nosso Deus é Deus de detalhes, né? De detalhes. As pessoas acham que só tem que clamar no desespero, no grande. Eu exerço minha fé diariamente. No cotidiano, hoje mesmo eu já fiz, está funcionando. É no cotidiano. E aí a gente, então, literalmente ali, fui para o hospital com ele, ficamos ali, passamos por toda aquela situação e 28 dias depois o Felipe veio para casa, ainda teve uma outra complicação, porque ele fez 2 reabordagens nesse caminho, voltou para a cirurgia outras 2 vezes, veio para casa, ficou uma semana em casa, teve outra infecção grande, voltou para o hospital, fez mais uma cirurgia e saímos no dia 27 de fevereiro, dia 16 de março, fechou tudo por causa da pandemia. Então a gente viu ali outro cuidado de Deus também, porque certamente se ele tivesse estado naquele momento ali, a gente não sabe se teria sobrevivido. Saímos com instruções claras do Senhor. Tinha dias, Beth, que a gente estava orando assim, não está levantando imunidade, não levanta imunidade. Tinha gente aqui, tinha gente na missão fora, tinha gente em tudo que é canto orando pelo Felipe. Aí eu recebia um áudio de madrugada, como eu recebi da moça lá do Mevan Rio, mandando assim, pastor, eu estou orando aqui, e Deus me deu uma instrução muito estranha, ela é bióloga. Ela falou para eu orar pela glândula tal, do lado esquerdo da perna tal, dando as ordens, sabe, para que ela volte a funcionar, para que ela volte a produzir. E aí você vai pesquisar e você vai ver que era a glândula responsável pelas células que ele precisava para levantar a imunidade. A gente viveu Glória essas coisas, sabe, Beth? Muito, muito tremendo. Para quem tem fé. Tô te interrompendo. Não, eu tô aqui pensando, né? O sobrenatural para quem tem fé. Quem não tem nunca vai entender isso. Vai falar que crente é maluco, que a gente viaja, enfim. E a fé, ela não é uma fé ignorante, ela não é uma fé, muito pelo contrário, o nosso Deus é o Deus de toda, como diz a canção, né, dono de toda ciência, sabedoria e poder. É Ele quem instrui esses detalhes, você vê de uma lei a uma célula do corpo. O médico, ele olha, hoje a gente volta, né, de 6 em 6 meses, tanto no cirurgião quanto lá no CTO. Aliás, gente, que dádiva, que oportunidade que eu não... Para falar com a cidade em si, há muito tempo que eu não participo de programa nenhum, a gente nunca falou disso. Agradecer e honrar os profissionais, sabe, do CTO. Sim. É impressionante o que a gente tem na nossa cidade, sabe? Aquele povo lá, maravilhoso. O trabalho deles é muito bom. E aí, assim, o médico apalpa o Felipe, Beth, é muito engraçado. Ele diz assim, nossa, teve um dia que ele falou, você não está mais com aquela cara de defunto. O Felipe falou, que isso, doutor? Como é que você fala isso na minha cara? Porque para os médicos ele já era um cadáver. Ele era um cadáver, é isso. E o Senhor, assim, curou o Felipe naquele tempo, nos livrou da morte dia 15 de fevereiro, agora em seguida, porque aí foram coisas seguidas. E naquele primeiro período ali, do tratamento dele, de tudo que a gente viveu, eu confesso que psicologicamente eu fiquei bem, sabe? Estava fortalecida no Senhor. Sempre que as coisas descomplicavam, eu me perguntava, Senhor, o Senhor disse que ele não ia morrer, então o que eu não estou vendo? Esse era o meu exercício. Onde eu preciso avançar, em que lugar de oração, quem são as pessoas que eu preciso conectar nesse tempo. E essas instruções, como eu te contei, vinham sendo muito específicas. Mas quando veio o 15 de fevereiro, que aí abalou a casa e a igreja, eu confesso que a minha estrutura psicológica foi muito abalada. Porque como assim,
A gente tinha vivido aquele 1 ano e pouquinho, já recuperando a vida, porque a gente ficou depois da enfermidade, a gente parou, né, o trabalho. Eu trabalho, estava na época num trabalho muito bom, parei tudo para a gente ficar junto, para cuidar dele naquele 1 ano. Mas a gente precisou recomeçar a vida. E aí estávamos orando na casa anexa da igreja. Era claro que o Senhor tinha nos levado para aquele lugar. Nós oramos muito, o Senhor foi muito claro que nos colocaria morando na igreja. Felipe inicialmente não queria muito, resistia muito a essa ideia, mas foi um tempo muito precioso de poder servir os irmãos morando na casa da igreja, como era no passado, né? Os pastores moravam sempre ali nos fundos, ali na igreja. Só que aí, quando veio a enchente, levou tudo, a gente só ficou com o armário e a cama, que estavam na parte de cima da casa. No 2º andar, a gente estava do lado do gol de placa, ali pertinho do ônibus, ouvimos aquelas pessoas, isso tudo foi muito traumático para nós. Aí, sabe, 30 centímetros de água no 2º andar, e aí pegou os cabos também da igreja, onde a comunidade se reunia, a gente não tinha mais o endereço, ficamos 6 meses nos reunindo, uma vez por mês na igreja emprestada lá no Átila, que ele deixava a gente reunir os irmãos, uma vez por mês, e vivendo, e aí? E agora? Para isso que o Senhor deu vida, qual vai ser o próximo passo? A igreja que o Senhor disse que era para a gente fluir, o Senhor tomou, como é isso, né? Eu não conseguia avançar. Até que veio de novo a história do Fé para Permanecer. No Fé para Permanecer, que não tem mais a ver com a minha vida, com a vida do Felipe, com a cura, mas com a igreja de Cristo que está sendo forjada. Se você está nos ouvindo em casa, querido, talvez, se você conhece a Jesus, que essa palavra entre no teu coração no sentido de te fazer permanecer. Uma fé que permanece, uma fé que persevera, ainda que aparentemente abatido de tudo, sem casa, sem dinheiro, sem saúde, e você vai olhar e vai dizer, mas o meu Senhor vive, e Ele está sentado sobre o trono. Ele tem, sabe, todas as coisas, como quem carrega a água dos oceanos na palma da mão como uma concha. E aí, naqueles dias, já em abril do ano passado, o Senhor fechou o ciclo, pelo menos na minha cabeça, que era assim, Senhor, por que a gente viveu tudo isso desde 2019? O que o Senhor estava fazendo, né? E a vida do povo de Deus, que é um povo profético, desde os judeus, desde Israel, desde a igreja, né, que foi ali enxertada na videira, o mundo precisa olhar para a gente, Beth. Quando Deus separou o povo de Israel, era para isso. Ter um povo diferente, que vivia diferente, ainda na circunstância, muitas vezes, escravos como se tornaram, né? Porque Deus trata com o seu povo e trata assim. Você não precisa olhar tudo como justiça ou juízo ou como pecado, mas sim, ainda a quem não teve pecado nenhum, que foi Jesus. Pelas dores ele foi aperfeiçoado. Hebreus 5:9 vai dizer isso. Que pelas dores o Filho foi aperfeiçoado como modelo para nós. Então, que fé é essa? A fé que vai fazer como aquela mulher da Coreia, que nós vimos aqui antes. E se eu pudesse deixar, e quero finalizar, que eu estou só falando e eu vou falando, deixar algo nesses dias, se você não conhece a Jesus ainda, mas tem vivido tempos em que esse vazio, ele só tem um endereço, o endereço é Jesus, é a fé que permanece, é a fé que não só conquista para ser, mas se torna alguém em Jesus que permanece e que aguarda a sua vinda. Então que você consiga fazer com que toda a tua vida entregue ao governo dele, viva como ele viveu. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E isso tem a ver com permanecer. E se você que é cristão tem vivido dias difíceis, está confuso com tudo isso, seja politicamente, no Brasil ou fora do Brasil, na instrução, na imoralidade, em tudo que a gente está vendo, que está construindo um caminho para o anticristo vir, governar e se estabelecer, como seremos edificados, irmãos, fortalecidos, sabe? Se não, como a Bíblia diz, tudo que for abalado, querido, tudo que for possível ser abalado, será abalado. Para que o inabalável se estabeleça, se manifeste, finque as tuas estacas e amplie as tuas tendas de fé. E foi essa a resposta que a gente recebeu, sabe, Beth? Como
como igreja, como família, como casamento. O Senhor estava fincando as nossas estacas, permanece fincando as nossas estacas, para que o perdido, para que o confuso na fé possa, sabe, olhando para a nossa vida, a nossa casa, olhar e dizer, não é só uma fé como a gente vinha e fazia os nossos cultos de campanha de mergulho para ter isso ou ter aquilo. Não, para se tornar uma igreja que permanece. Porque é muito fácil, aproveitando tudo que você falou, fazer um resuminho aqui, é muito fácil ter fé quando vai tudo bem. Ou ter fé quando você ora ao Senhor e Ele te atende. Está precisando de algo e é Está precisando de algo, seja na Exato. saúde, financeira, no relacionamento. É fácil, porque o Senhor é bom. Ele muitas das vezes vai atender sim. E outras vezes não. Pelo menos não como a gente quer, não na hora que nós queremos. Isso. Porque tudo é um tempo de Deus. E aí você vai ver se você é crente ou não. Porque tem gente que fala assim, eu sirvo o Senhor, eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo outro, e o Senhor não me escuta. Então vou deixar isso para lá, então vou viver no mundo, então realmente você nunca foi crente. Porque é assim que o Senhor está provando. Porque a porta é estreita. Isso. Está sendo afunilado. Isso. Porque quando a gente fala assim, o número de cristãos no mundo está crescendo. Está crescendo o número de pessoas que aceitam Jesus, mas estão vivendo Jesus, estão sendo imitadores de Cristo, porque não é fácil. Não é fácil, foi o que você falou. No momento assim, que seu marido corria, né, risco, os médicos já tinham dito basicamente que ele estava morto, e aí aparece a oportunidade. Se vocês tivessem aceitado, vocês estariam dando uma ajudinha para Deus? Deus não precisa de ajuda. Isso. Então é assim que o Senhor nos testa, né? Eu tenho pouco tempo de conversar, mas nesse pouco tempo ele já me testou 2 vezes assim, no momento de muita dificuldade, vira uma facilidade. E eu e meu esposo falarmos, não, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Isso aí. Porque Deus nunca daria isso de bandeja, porque não é certo. É só tu ver os princípios, né? Vai passar à frente de alguém, vai ter uma facilidade de um Deus, dinheiro gente. que não é lícito. Não é lícito. Eu acho que a pior coisa hoje em dia para a igreja nesse tempo está sendo isso. A gente está sendo corrompido nas bênçãos que recebemos. Porque, assim, um exemplo que eu sempre uso para mim, quem quiser pegar, fica à vontade, eu uso isso para minha vida. Por exemplo, vamos supor que eu ainda tenha 40 anos de vida pela frente, que já é muito, mas vamos supor que eu tenha 40 anos de vida. Vale a pena eu trocar o reino por 40 anos vivendo bem? Porque as pessoas estão ligadas às coisas materiais. Porque as pessoas acham que ter sucesso é ser famoso, é ter dinheiro, mas eu conheço esse mundo, né? Eu já trabalhei em vários veículos no Rio, eu já trabalhei com artistas, eu conheço bem esse mundo. Eu sei quão triste eles são. 90%. Sim. 10% aí que consegue ter uma vida equilibrada. Eles são muito tristes, eles mostram alegria nas redes sociais, mas a maioria é muito triste. Vive só de aparência e firmados nas coisas materiais. Sim. E é uma pena, né? Porque a gente tem um reino maravilhoso aí a conquistar. Não, e falando da questão material, né? O nosso Deus é literalmente o Deus do ouro e da prata e de todas as coisas. Não quer dizer que você vai ser crente, você vai ser miserável, não, gente. A gente perdeu tudo, Beth. Em 35 dias, a gente tinha recurso. Eu falo que as sementes que a gente gerou nas nações, no Brasil e fora do Brasil, em todo esse tempo, sementes de oferta, sabe, sendo fiel, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Não é, a gente não faz de barganha, nunca fizemos isso de barganha. Mas o senhor sabe quando é de coração. É igual quando eu penso aqui a doação. Se for para doar reclamando ou com pena que vai gastar dinheiro. Não faz não. Não faz. Guarda aí, fica aí. Nós fomos suportados durante todo o período da enfermidade do Felipe, aquele 1 ano, de forma milagrosa. E quando agora veio do dia 15 de fevereiro, dias depois a gente tinha tudo que a gente precisava, os eletrodomésticos, o carro, porque não sobrou realmente nada. Esse só é o nosso carro, Deus maravilhoso. O Senhor deu tudo. Aí o Felipe brinca comigo e fala que eu devo estar escondendo dinheiro em algum canto agora, porque quando alguém fala assim, não, tem um trabalho, tem um projeto, no cofre do céu. Não, eu falo, vou orar. Se Deus tem interesse que eu esteja envolvido nesse projeto. Ele fala, mas por quê? É um recurso, é um dinheiro. Eu falo, filho, depois de tudo que nós vivemos,
e o Senhor nos proveu de forma milagrosa, se eu hoje ainda me distrair por causa do dinheiro que está me sendo oferecido, eu não entendi nada nesse tempo. Essa é a fé para permanecer, que dá vontade de ficar fé para permanecer, que dá vontade de ficar o dia inteiro falando. A produção disse que o tempo já acabou. É uma pena, mas eu só tenho a te agradecer a presença, que o Senhor continue te abençoando, você, sua família toda. Amém. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Amém. E essa história, né, de permanecer na fé que você trouxe vai edificar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Porque ter fé, quando Deus está provendo, é uma maravilha. Aí nem é fé, né? Porque você está vendo acontecer. Sim. Agora, ter fé sem ver, sem ter uma luz no final do túnel, aí é o momento, né? E foi o que vocês passaram. Foi. Glórias a Deus por isso. O Natan bem, a Bela bem, Felipe bem. Que maravilha. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por ter vindo compartilhar aqui com a gente toda essa história que, onde quer que as pessoas estejam assistindo, no celular, no computador, no laptop, na TV, enfim, qualquer lugar, está edificando alguém, porque a gente não sabe onde vai parar. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem noção. Sim. Eu já recebi mensagem aqui, pessoas brasileiras morando em Portugal, desesperadas, e assisti um testemunho aqui de uma irmã. E assim, a gente vem recebendo esses feedbacks e é muito edificante. Obrigada. Amém, que Deus permaneça também te fortalecendo para continuar, né, fazendo esse trabalho. Estou aqui, à disposição dele. A hora que ele falar acabou o tempo, acabou. Mas enquanto ele mandar ficar, a gente vai ficando. Tá bom, obrigada, Beth. Obrigada, Lu. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.